O Trilhas da Democracia encerra hoje a série de 4 programas sobre a tentativa de golpe de Estado realizada no dia 8 de janeiro. Em questão, o papel das polícias na organização, na mobilização do dia 8. Nós recebemos aqui 3 sociólogos, o professor Daniel Hirata, da Universidade Federal Fluminense, o professor Michel Missi, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o professor Gabriel Feltran, da Sciences Po, em Paris, na França. Sejam muito bem-vindos, Daniel, Michel, Gabriel. Eu começaria perguntando, né, se existe alguma particularidade, se existe alguma peculiaridade que distingue a Polícia Militar do Distrito Federal de outras polícias estaduais e que nos ajudam a entender aquilo que aconteceu no dia 8. Para além disso, né, trata-se apenas de um problema da ordem do comando, da não interferência, da omissão, da ação e da omissão do secretário de Segurança Pública de Brasília, o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, que se encontrava, não por coincidência, nos Estados Unidos, um problema do comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, ou existem outros elementos que nos ajudam a compreender aquilo que aconteceu no dia 8? Por favor, Michel. Olha, tem várias coisas aí, a pergunta é muito complexa. Em primeiro lugar, a Polícia Militar e a Polícia Civil do Distrito Federal, historicamente, estavam subordinadas a um governador que era nomeado pelo presidente da República, até a Constituição de 88. Então, a partir da Constituição de 88, o governo do Distrito Federal passou a ser eleito. Ao ser eleito, evidentemente, isso permite que o governador seja de um partido muito distinto do partido do presidente. E, portanto, que as condições de segurança dos órgãos públicos federais que se encontram em Brasília passam a depender de um governo estadual. Esse é um ponto que eu acho que é relevante, e que ninguém até agora tratou. O segundo ponto, a meu ver, que é relevante e que merece ser tratado aqui, é que, em geral, se um comandante determina, a polícia vai. Agora, se o governador determina, nem sempre a polícia vai. Então, há uma diferença, digamos aí, de poder, e isso, naturalmente, depende de cada conjuntura política, mas, em geral, governadores mandam menos na polícia que os comandantes da Polícia Militar. Então, esse é um ponto. Agora, no caso que nós assistimos, eu não posso dizer que tenha sido só do comandante, está entendendo? Porque o comandante certamente tem participação na história. Agora, ele diz que ele tentou tirar lá o pessoal lá do acampamento e o Exército não deixou. Então, isso também é relevante. Então, agora, que há também, entendeu, um número grande de policiais que aderiram a essa ideologia de extrema-direita, que são chamando aí de bolsonarismo, sem dúvida nenhuma que há. Entendeu? Então, é possível também que haja, digamos, elementos policiais que simplesmente não aceitariam a ordem caso a ordem fosse adversa aos seus interesses. Essa é uma situação complexa, portanto, está sendo investigada, é difícil a gente avaliar antes que as investigações sejam concluídas, mas o que se pode fazer, rapidamente falando, é isso. Quer dizer, o governador nem sempre, não só do Distrito Federal, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de todos os estados brasileiros, não tem esse poder todo que se pensa que eles têm sobre as polícias militares e até mesmo sobre a polícia civil. Daniel, isso significa dizer que os governadores do Estado se encontram, em parte, nas mãos do poder dos comandantes das polícias militares, ou seja, eles têm que ceder às pressões vindas dos organismos de coerção?
Com certeza, Marco. Boa noite aí para você, para o Michel, Gabriel, para todo mundo que está assistindo a gente. Com certeza, a gente tem um compromisso inadiável, um compromisso histórico inadiável com o controle democrático da atividade policial. E isso comporta diversas camadas, né? Enfim. E no caso, enfim, controles internos, as corregedorias, controles externos, né? A atuação do MP. E eu diria também que há uma camada importante do controle democrático da atividade policial, que é o controle civil, né? Enfim, nós temos que criar instâncias de participação daqueles que são os portadores últimos, né, da soberania nacional, que é o povo. Isso não é contemplado em momento nenhum quando se pensa institucionalmente o controle democrático da atividade policial. No caso específico do que aconteceu no dia 8, eu confesso que eu ainda tem várias hipóteses, né, para compreender o papel das polícias, né, e acho que elas não são exatamente excludentes, né? Quer dizer, a questão é, houve ou não houve um problema na cadeia de comando e controle que vai do governador até os policiais que estavam lá naquele momento. Quer dizer, se houve se funcionou a cadeia de comando e controle, o Michel já apontou aqui, o governador e o comando da Polícia Militar do Distrito Federal deve ser responsabilizado em última instância, tá certo? Agora, se não houve, né, enfim, um respeito à cadeia de comando e controle, nós estamos diante de um processo de autonomização dessa ponta, que não é uma coisa rara, né? Parte um pouco da tua pergunta, essa constatação, eu acho, né, Marco? Quer dizer, nós temos, não só na Polícia do Distrito Federal, mas nas polícias em geral, né, uma autonomia muito grande da ponta com relação aos seus superiores. Isso é um problema, sobretudo nesse clima de politização tão grande que a gente está metido no Brasil. Então, enfim, me parece que tem uma questão que é identificar se houve ou não, né, enfim, um problema de comando e controle. Pode ser que as duas coisas estivessem alinhadas também, tá certo? Por isso que eu disse que não são hipóteses excludentes em si, mas também há que se enfrentar, como eu falei no início, né, a questão mais ampla, aproveitando que nós estamos aqui nas trilhas da democracia, né, enfim, do controle democrático da atividade policial. Acho que esse é um grande momento, né, depois daquela tragédia que aconteceu no dia 8, para a gente encarar frontalmente, né, enfim, a questão de que o poder armado tem que estar submetido aos poderes eleitos, aos poderes políticos, né? Enfim, por isso que eu disse no início também que esse é um compromisso histórico, né? Enfim, a gente nunca enfrentou isso, seja no que diz respeito às Forças Armadas, seja no que diz respeito às forças policiais, e eu acho que nós temos agora condições políticas razoáveis para a gente avançar incisivamente nessa direção, né? Enfim, a gente teve alguma sinalização no início do governo de que isso seria colocado mais ou menos, né? Sobretudo a partir dos compromissos políticos assumidos, né? Enfim, numa posição secundária. Eu acho que isso agora está mais do que na cara, está mais evidente que nós devemos enfrentar isso de maneira bastante contundente. Gabriel, antes de entrar na discussão sobre a necessidade de instituições de controle democrático da atividade policial, gostaria de te perguntar duas coisas. Primeiro, se você concorda com esse raciocínio de Michel e Daniel sobre, digamos, a limitação do poder do governador do Estado em relação ao comando da polícia e do próprio aparato policial. Em segundo lugar, se você consegue localizar algum marco dessa história das polícias militares em que isso tenha ficado mais evidente, né? Essa limitação do poder dos governadores. E, por fim, se no estado de São Paulo, né, quer dizer, Michel traz muito a experiência do Rio de Janeiro, Daniel também, e você foi professor da UFSCar. No estado de São Paulo, como se dá essa relação governador, comandante da Polícia Militar e tropa? Por favor, Gabriel. Boa noite, Marco. Prazer estar aqui com vocês.
Claro, concordo demais com o que foi dito já. Acho que esse não é um problema do Distrito Federal apenas, embora haja a particularidade que o Michel mencionou logo no começo, né? Mas a gente viu durante os últimos anos, eu diria a última década, uma politização das polícias a partir da sua base, né? Então, você me pergunta um marco, para mim, o marco foi... Eu vou contar essa história. Eu sempre fiz pesquisa de campo nas periferias de São Paulo, né? E eu estudava uma região da Zona Leste que tinha um centro de direitos humanos. E era sempre ali que eu chegava. Sempre chegava ali no Centro de Direitos Humanos de Sapopemba, deixava minhas coisas, deixava minha mochila e saía para andar na favela, saía para visitar as pessoas que eu conhecia, conhecer as histórias que estavam acontecendo, etc. Ali sempre foi a minha base. Um grupo muito mobilizado, do qual eu continuo fazendo parte, né? E um grupo com uma militância muito ativa na tentativa de reduzir a violência policial local, né? Sempre muito assustadora ali nas favelas ali do Elba, né? No Pró-Morar, a região ali do Sapopemba, né? Favela do Madalena também. Muita violência, e normalmente nas favelas não se fala assim, a polícia é violenta, né? Esse policial específico é muito violento, aquele outro é diferente, essa corporação é mais violenta que a outra. Quando esses caras chegam, a gente conhece muito no detalhe, né, o tipo de policiamento. Bom, sempre tinha um policial que abusava um pouco mais da violência ali, e o Centro de Direitos Humanos tinha uma comunicação com o Comando Regional da Polícia. E o Comando Regional da Polícia era chamado, de vez em quando, pelo Centro de Direitos Humanos para ouvir os militantes, para ouvir as famílias, para ouvir as pessoas que estavam sofrendo violência policial. Eu fiz pesquisa ali desde 2005, e sempre que acontecia isso, era uma conversa civilizada. O comandante vinha, mesmo que ele não acreditasse muito no trabalho do centro, ele sempre era um cara civilizado. Passaram alguns comandantes. E sempre, olha, não é para acontecer isso, a gente quer trabalhar no estrito cumprimento do dever legal, cheio de jargões, né? Mas sempre puxando para uma lógica de uma polícia que fosse responsável, ética e trabalhasse dentro da lei. Em 2012, eu presenciei uma reunião dessas que foi exatamente o oposto, que para mim foi esse ponto de virada. Inclusive, essa reunião estava sendo presidida por uma mulher grávida. O policial do comando da região entrou chutando a porta, não se sentou e já disse, não está havendo aqui uma inversão de valores? Não são vocês que passam a mão na cabeça de bandido que tem que prestar conta para nós? Eu tenho que vir aqui, eu estou do lado certo, tenho que vir prestar conta para vocês? Não está acontecendo aqui algo errado, não? Vocês têm que estar a favor dos policiais e contra a bandidagem, mas vocês são a favor dos bandidos e contra a polícia. Então, agora, a partir de agora, não vai ter mais esse diálogo, a gente vai estar do lado certo e acabou. Né? Então, para mim, esse foi o ponto de virada. Né? Desde 2005, eu via policiais disputando os conselhos tutelares. Desde 2005, eu via policiais participando das subprefeituras, policiais ocupando conselhos de diversidade, policiais ocupando conselhos de direitos humanos, seja nas assembleias para pressionar e coagir a direção desses conselhos, seja efetivamente depois nomeados para esses conselhos. Né? Depois disso, os policiais começam a ocupar o segundo escalão das subprefeituras e depois chegam a ocupar o primeiro escalão de praticamente todas as subprefeituras de São Paulo. Né? E depois, esses policiais passam a se organizar eleitoralmente, né? Para se candidatar para vereadores, para se candidatar para deputados estaduais, para se candidatar para deputado federal. E nós tivemos um senador de São Paulo, no último mandato, eleito, né, Major Olímpio,
um deputado, naquele momento, bolsonarista, depois rompe com o Bolsonaro. Ou seja, e mais do que isso, né? Mais do que isso, as polícias militares de São Paulo com uma força muito grande no Ministério Público, que seria um órgão de controle externo, que na verdade passa a ser, né, em grande medida, companheiro, né, das violações de direitos cometidas por policiais. Então, as polícias se politizam rapidamente e muito radicalmente no estado de São Paulo, e ocupam posições das mais diversas, tanto, né, nos espaços de gestão executiva, como no legislativo, e com muita influência no judiciário e no Ministério Público. Então, você tem um poder político, né, que passa a ser muito mais forte do que bom, com base armada, né, que passa a ser muito mais forte do que o secretário de Segurança Pública. Então, são as polícias que indicam o secretário de Segurança Pública e que tiram o secretário de Segurança Pública, e não o contrário, né? E não o governador que indica e que tira. Então, o que você vai ter vai ser um processo de politização sempre baseado no discurso oposto, sempre baseado no discurso de que as polícias estão sucateadas, que tem muita violência, porque as polícias não têm dinheiro suficiente, e aí vai ter uma disputa pelo fundo público, quer dizer, cada vez mais dinheiro para a polícia, e como o modelo de segurança é equivocado, não se resolve o problema, então vira uma sede de água do mar. Não resolve o problema, tem mais violência, dá mais dinheiro para a polícia, e a polícia vai se tornando um grupo político, né? E os governos de direita, de esquerda, etc., todos eles meio reféns disso. Tive num evento recentemente com 2 ex-ministros da Segurança e da Justiça, e os 2 disseram a mesma coisa. A gente não queria, mas só tinha como fazer mais prisão. Acabou que o nosso mandato foi o mandato de construção do DEPEN, né? Um governo mais à esquerda, um governo intervenção, né, do Temer. Ou seja, o problema é gravíssimo. Eu vejo, concordo integralmente com o que o Michel e o Daniel falaram, mas eu iria mais além, né? A gente tem uma construção de base desse poder político das polícias que não é só uma questão de comando de jeito nenhum, né? Michel, o que diferencia esse momento de inflexão apontado pelo Gabriel de greves contra governadores de estado? Eu pensei imediatamente no movimento grevista da Polícia Militar que ocorreu no primeiro governo Miguel Arraes, quando ele retorna do exílio aqui em Pernambuco, nos idos de 87, foge à memória o ano preciso, né? Mas Arraes é eleito em 1980, nas eleições de 1986, e ele enfrenta uma forte resistência, inclusive com greves dos policiais militares. Imagino que tenha ocorrido também outras greves, outros movimentos grevistas em outros estados da federação. O que diferenciaria esse momento anterior, dos anos 80, anos 90, desse movimento indicado, dessa virada indicada por Gabriel agora? É importante a observação que o Gabriel fez de 2 momentos, por exemplo, né, de relação da polícia com a população local. Isso é muito importante, porque no caso lá de São Paulo foi bem clara a distinção, né? No caso do Rio de Janeiro, nós temos, na verdade, um panorama quase que sem mudanças nessa área, com algumas exceções, é exatamente o contrário, quer dizer, as exceções são bem-vindas, e são poucas. A primeira exceção ocorreu no governo Brizola, quando ele tentou controlar a polícia militar, controlar as operações, as famosas operações da polícia militar nas favelas do Rio de Janeiro. É um negócio inacreditável, essas operações, né? E que continuam, né? Não tem fim, né? Ele tentou controlar e ele foi sabotado e foi acusado de ter facilitado
o início da organização das facções do Rio de Janeiro. Olha só. Tá? Ele teve um grande comandante da Polícia Militar, que foi o coronel Nazaré Cerqueira. E o Cerqueira, ele pensava longe, ele já estava pensando em polícia comunitária numa época que a Polícia Militar ainda estava inteiramente sob comando dos militares, do Comando Militar Leste. Isso é outra observação importante. Por que os governadores têm essa dificuldade com as polícias militares, ainda hoje? Porque, originalmente, elas não estavam submetidas aos governadores, elas estavam submetidas ao comando militar da região. Entendeu? Esse é outro ponto que precisa ser melhor examinado. Bom, se você juntar isso com o fato de que as nossas Forças Armadas são sempre muito rebeldes ao poder civil, né, fica mais fácil compreender também essa relação no plano estadual. É isso? E, finalmente, ainda na direção da sua questão, essas greves que vêm desde o caso do Reis, né, o caso de Pernambuco, mas depois se disseminaram em Minas Gerais, no Ceará e principalmente no Espírito Santo. Elas ocorreram sempre, quase sempre, por razões, digamos, salariais, né, mas sempre com governadores que tentaram controlá-las. Exatamente a reação era o controle. Né? Quando o governador tentava controlar. No caso da Polícia Civil, a relação é uma relação mais de, eu diria, eu não posso generalizar, e não estou generalizando, mas é de chantagem. Né? Quer dizer, é uma relação de chantagem, o governador cede, a Polícia Civil cede, ambos cedem, né? E aí chega-se a algum consenso. No caso da Polícia Militar, também um pouco isso. Mas como a Polícia Militar, nesse aspecto, ela tem mais poder, porque ela está nas ruas, ela tem mais poder de barganha, digamos assim, então a relação é sempre muito mais tensa, muito mais difícil. Né? E muitas vezes, quase sempre, o governador cede numa política de conciliação, porque senão ele vai carregar um fardo terrível, que são os resultados que ela pode produzir no dia a dia da cidade. Você não tem ideia do que isso pode acontecer, do que pode acontecer quando a Polícia Militar odeia o governador. Daniel, a proposta de criação de uma Guarda Nacional, me parece que ainda não foi retirada essa proposta. Essa proposta está sendo cogitada e está sendo elaborado um documento voltado para a criação de uma Guarda Nacional que ficasse responsável pelo papel que seria da Polícia Militar do Distrito Federal, que seria zelar pela garantia, pela proteção daquela região ali do Palácio do Planalto. Bom, os prédios das instituições centrais da República Brasileira resultaria em algo diferente do que vem sendo feito até agora? Ou seja, surtiria algum efeito a criação de uma Guarda Nacional? O nome não me agrada, né? Mas resultaria em alguma coisa diferente do que foi feito até agora? Olha, tem uma colega militante, na verdade um ícone da luta pelos direitos humanos aqui no Rio de Janeiro, Patrícia de Oliveira. Ela tem uma frase que eu acho que se coloca muito bem sobre esse ponto, né? Enfim, ela diz: todo mundo quer ter uma polícia para chamar de sua. Uma coisa impressionante, né? A multiplicação de polícias que se tem no Brasil, a polícia do Judiciário, a polícia do STF, a polícia do... Enfim, a questão Policial penal. Polícia penal. Guarda municipal, que agora é auxiliar da polícia. A questão, me parece, de fundo, né? Enfim, qual é o tipo de polícia que nós temos que ter, né? Enfim, e aí isso deveria ser aplicado não só para um perímetro específico, mas para todo o território brasileiro, né? Enfim, se a gente pensa de que, como eu estava dizendo, agora é um momento oportuno para a gente fazer o que precisa ser feito
para controlar a politização, para controlar o uso abusivo da força, né? Enfim, para controlar o racismo nas polícias brasileiras, isso tem que ser em benefício de todos. Né? Enfim, não parece ter que ser em benefício de alguns e detrimento de outros, o que já acontece de maneira bastante evidente, né, dada a desigualdade social brasileira. Né? Enfim, eu espero, né, que a gente consiga avançar, não na criação de uma guarda pretoriana do Lula ou das instituições de Brasília, mas que a gente consiga efetivamente avançar para os problemas estruturais que afetam, inclusive, outras pessoas. Né? O Gabriel estava falando ali de Sapopemba, né? Enfim, aqui nas favelas, periferias do Rio de Janeiro, tem algo de semelhante, quer dizer, que isso é meio reiterativo dizer isso o tempo inteiro, né? Enfim, mas não deixa de ser verdade. Né? Você tem um público preferencial onde você não tem nenhum respeito, né? Enfim, aos direitos humanos, à dignidade da vida humana, não existem protocolos de atuação, não existe garantia de uso da força legal, você, enfim, tem um verdadeiro extermínio em curso, né, nas periferias brasileiras. Então, o que a gente espera, imagina, acredita daquele jeito, né? Enfim, a expectativa para este momento que nós estamos passando é que a gente possa avançar nessa direção, né? Quer dizer, que a gente possa criar efetivamente, por exemplo, no âmbito do governo federal, melhor do que uma guarda municipal era criar, né, um plano nacional de redução da letalidade policial, criar uma coordenadoria dentro da Senasp que homogeneizasse os protocolos de uso da força, que criasse mecanismos de transparência, né, enfim, para as corporações policiais. Acho que por aí a gente conseguiria avançar muito mais e, né, enfim, ampliando a base dos beneficiários dessas transformações. Né? Gabriel, a partir disso que Michel, Daniel vem falando, né, não lhe parece que foi acrescentado um novo elemento de grande preocupação em relação às críticas que se faziam, que continuam a ser feitas em relação à instituição Polícia Militar, né, o seu caráter racista, misógino, homofóbico, né, que seriam características demofóbico, né? Não teria surgido, junto ao processo de bolsonarização das instituições brasileiras, um novo elemento de preocupação, que é esse do uso das polícias militares com finalidades golpistas? Eu acho que o termo não poderia ser outro, né? Que você mesmo aponta no surgimento de lideranças como a do Major Olímpio, e seriam as soluções para esse problema seriam diferentes, ou a ideia de órgãos de conselho de controle democrático, né, do aparelho policial dariam conta desses dois problemas? A gente tem pensado em algumas coisas associadas a isso, né, Marco? Pensando em soluções. Uma dessas coisas é, sem dúvida, despolitizar as polícias e fazer controle civil, controle democrático, controle externo, como o Daniel está falando. Acho que o Daniel é a pessoa-chave para compreender como se faz isso, né? Está envolvido nesse debate diretamente. Outras Desculpa, coisas... Gabriel, deixa eu só... quando você fala, e quando nós falamos despolitizar, acabou se assumindo o termo despolitizar como, na verdade, desbolsonarizar as instituições? Eu não acho que o Bolsonaro, já desde o primeiro texto que eu escrevi sobre o bolsonarismo, eu acredito que o Bolsonaro passa, e passa mais rápido e talvez esteja passando, né? O que me parece mais pesado é de fato, essa divisão clara entre quem merece viver, quem merece ter direitos e quem não merece. Que essa a gente carrega historicamente e essa vem se elevando a uma política explícita, né? Alguns devem morrer mesmo, né? Sobretudo aqueles que a gente identifica como bandidos, que seriam ameaças a nós, né? Então, esses que ameaçam a nossa existência, bom,
no final quando o Foucault formula a noção de racismo de Estado, é isso que ele fala, né? Uma relação positiva entre duas partes, né? Quanto mais eu tenho vida desse lado aqui, mais eu preciso tirar a vida do outro lado. Quanto mais eu tiro vida do outro lado, mais puro eu fico e mais vivo como comunidade, né? Como comunidade política. Bom, o nazismo foi isso, os totalitarismos são isso, né? Uma relação de amigo e inimigo, quanto menos deles existirem, melhor para mim. Então, bom, e é esse tipo de ideologia que o Bolsonaro representou e que vai ser representada por outra pessoa. Eu não acho que o problema seja o Bolsonaro, né? O problema é que você tem, de fato, 1/3 do país que acredita nisso. Que se a gente eliminar uma parcela da população, o país vai ficar melhor, né? E parte significativa da polícia acredita nisso e tem esse projeto, inclusive, né? Esse, para mim, é o problema, né? Que, assim, tomando isso como um sociólogo que vive estudando as periferias, né? Há uma parcela significativa da população, dos dirigentes e do corpo policial que acha que se você exterminar uma parcela da população, não por acaso a parcela que está envolvida com os mercados ilegais, o Brasil vai ficar limpo, você vai limpar, né? E a partir daí a gente vai começar a reconstruir uma outra coisa, né? Obviamente, quem está na mira dessa política já percebeu isso há muito tempo e já se armou contra isso. Então, não é que do outro lado tem um monte de coitadinho, né? É que, de fato, você tem um conflito hoje no Brasil, que é um conflito armado, entre grupos que se defendem a si mesmos contra outros grupos armados, né? Então, a polícia tem todas essas características que você falou e conscientemente justifica isso dizendo, olha, se a gente sair, quem vai tomar vai ser o crime, né? Então, nós temos, para mim, a questão é relacional, né? Você tem muito conflito dos dois lados e, evidentemente, com muita desproporção de força em favor das polícias, né? Então, como que você desarma essa bomba, entendeu? De um lado, você tem que controlar o mundo policial, de outro lado, você tem que controlar o mundo do crime. Então, por isso que a gente defende outras coisas. O Daniel está falando essa dimensão que a gente está discutindo mais especificamente, que é o controle externo, civil, né, e democrático das polícias. Outras coisas seriam a gente desarmar essa engrenagem criminal, que é basicamente constituída dentro do sistema prisional, coordenada de dentro do sistema prisional, a partir da exploração de mercados ilegais. Então, se você não mexer nos mercados ilegais propondo algum tipo de regulamentação, né? E se você não mexer no sistema carcerário, que é chamado de universidade, por tudo quanto é bandido, né? Não adianta, né? Não vai adiantar. Então, porque o que as polícias vão argumentar é sempre, olha, beleza, você vai tirar a força da gente, o crime vai reinar, né? Então, a solução tem que ser sistêmica, né? Porque do outro lado tem muita arma também. A estimativa que eu li esses dias era que tinha de 3 a 5 mil fuzis na mão do crime só na cidade do Rio de Janeiro. Nós não estamos falando de brincadeira, né? Ninguém está brincando com 3 a 5 mil fuzis na mão, né? Então, eu acho que você tem que pensar, de fato, uma solução sistêmica. As polícias estão bebendo. Para se constituir como grupo político, precisa ter base material, não é isso? Então, qual que é a base material da política das polícias? É o fundo público que elas conseguem, né? Com todo o financiamento da segurança pública que vai para elas, mais o achaque sistemático que se faz aos mercados ilegais, que o Michel teorizou já há muitos anos, né? Como a extração das mercadorias políticas que se faz dos mercados ilegais. Bom, do outro lado, o que tem? Tem também força armada, também força política, também muito poder, né, de organização da vida, de controle de territórios, etc.,
que tem também base nos mercados ilegais e que também tem armas que vêm a partir dessa acumulação. Ele precisa desarmar essa bomba, né? Não adianta focar só num lado da guerra, né? Nesse caso, porque não tem espaço vazio aí, né? Você tira um, vai ter outro. Michel, seguindo essa linha de uma reflexão sistêmica para a solução desse problema, que é o problema da violência urbana, uma das soluções, uma das saídas, um dos ingredientes dessa solução passaria pela necessidade de diminuição da população prisional brasileira, ou seja, a liberação da enorme quantidade de pessoas que são presas em função da atual lei sobre drogas, e presos sem antecedentes criminais que se encontram hoje presas no Brasil? Sem dúvida, sem dúvida. Eu escrevi uma contribuição num livro organizado pelo professor Manuel Domingos, em resposta a um projeto de nação formulado por alguns generais golpistas. Esse livro foi publicado e eu escrevi exatamente o capítulo sobre sistema prisional. E ali eu digo claramente isso. Em primeiro lugar, é preciso que a gente tenha, no sistema prisional, criminosos efetivamente cometeram crimes muito graves, né, envolvendo muita violência, e que eles cumpram a sua pena, que é uma pena pesada, de perda da liberdade, em prisões com um número pequeno de apenados, né, sob controle claramente organizacional, quer dizer, no sentido weberiano da palavra, quer dizer, não pode haver nenhum tipo de conluio entre os agentes que são responsáveis pela segurança e também pela proteção dos apenados, né, como ocorre nessa bagunça que é o sistema penitenciário brasileiro. Basta ler os relatos do cárcere, que foram produzidos em livro e em filme, em documentário extraordinário, né, lá no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, né, por um grupo de pesquisadores, de estudiosos, jornalistas, o Dornelles. Enfim, essa questão da prisão no Brasil é uma questão que já está na ordem do dia há, pelo menos, desde que o Orestes Barbosa escreveu sobre o assunto na década de 20, do século passado. Né? Aquilo ali não é para cumprir uma pena e nem é para ressocializar. Aquilo ali é para punir só, né? Vingar-se. Né? É um depósito de gente, né? E que acaba sendo o nascedouro. Né? O Brasil, a máfia brasileira surgiu dentro do sistema penitenciário, não surgiu na sociedade, não. Bom, esse é um ponto. Outro, e, portanto, está lá no capítulo do livro que eu recomendo a todos, um livro muito importante, porque é uma crítica, né, ao projeto de Brasil formulado pelos militares que apoiaram o ex-presidente. Então, eu acho importante ler, porque eu só tratei do sistema prisional, tem vários outros trabalhos muito importantes tratando do projeto de Brasil que eles formularam, né, que eles querem para o Brasil. Praticamente o projeto, né? Eles gostariam de implementar se o golpe tivesse sido vitorioso. A questão da Guarda Nacional, eu acho um absurdo. É criar uma Guarda Municipal federal, entendeu? A meu ver, absolutamente desnecessária, como já foi, inclusive, colocado pelos meus colegas, criar mais uma polícia, onde nós já temos polícia demais, né? Agora, é preciso compreender também a situação. O dia 8 de janeiro, o governo estava começando. Ele ainda não tinha nem controlado a própria guarda do Palácio. Ele não tinha controlado ainda nada. Ele estava
Então, foi um momento realmente, mesmo que existisse uma Guarda Nacional, ela estaria ainda sob controle do governo anterior. Então, o negócio de Guarda Nacional, para mim, é uma estultice. Sinceramente, eu lamento muito, porque eu gosto muito do ministro da Justiça, acho ele uma figura política importante, né, mas acho que ele entrou numa furada. O pessoal todo, do qual, inclusive, eu participo, que faz sugestões, né, para a área de justiça e segurança pública, porque ninguém está sendo ouvido, ninguém ouve. Não se ouve os pesquisadores, tá entendendo? Isso é um negócio incrível, é impressionante. Eles já sabem de tudo, então não pode, se eles já sabem de tudo, pequem sozinhos. Né? O outro ponto que foi abordado aqui, que eu acho que não pode também deixar de lado, e que retorna à velha questão, assim, o Estado, na sua definição mínima, é o monopólio da violência. Essa é a definição mínima do Estado moderno. Tá? Isso que os neoliberais querem seria só isso. Seriam os diplomatas, o Exército, as Forças Armadas, a polícia, as polícias, né? O fisco, né? O controle dos impostos. A justiça. E a justiça, a administração da justiça. Né? Isso é o Estado mínimo. Né? Mas nada disso está sob controle. Nada disso está sob controle. A justiça não é uma organização burocrática, né, como se espera no Estado moderno. Né? Ela, como diz o povo, ela varia. Depende. Né? E aí, quando você tem um juiz, né, que resolve, né, seguir a letra da lei, pronto. Aí é um Deus nos acuda, porque, né, ele está, né, pisando na bola, não pode fazer isso e tal. As Forças Armadas, né, no tempo todo, nessa ameaça de uma possível tomada do poder, que é a história da República Brasileira, que inclusive foi construída por um golpe de Estado militar. Né? Outro dia eu estava ouvindo uma entrevista muito interessante do professor Francisco Carlos Teixeira da Silva, meu colega lá do IFIX, foi seu professor, provavelmente, Marco, o Chico Teixeira. Ele estava comentando, né, entre outras coisas, né, o quanto essa situação de indefinição sobre o controle do poder militar, que isso também tem a ver com a Polícia Militar. Isso não é só as Forças Armadas, não. Isso tem a ver com a Polícia Militar. Né? Como é que não se consegue resolver isso? Né? Como é que o tempo todo se concilia, se faz, se ressalva, volta, vai, tal. Né? Um terceiro, quarto aspecto, que foi comentado pelo Gabriel, em relação a polícias militares. As polícias militares são uma das instituições mais populares no Brasil. A formação vem todo mundo da favela. A maioria dos policiais militares tem uma extração muito popular, de classe média baixa ou da classe trabalhadora. Né? E sempre foi assim, porque a polícia sempre foi uma área de mobilidade social, né, para os setores, inclusive a população negra no Brasil. A polícia sempre foi um caminho de mobilidade social, além das artes, além da música. A polícia. Né? É incrível, né? Como é que nós já estamos assistindo isso que o Gabriel falou, uma espécie de luta, de guerra entre setores populares, um do lado da polícia e outro do lado do tráfico, do lado dos mercados ilegais. Isso é uma coisa impressionante, né? Esses modos violentos de operar o poder pelas classes subalternas. Isso sempre a serviço, evidentemente, das classes dominantes. Então, isso é um negócio que merece um estudo, sabe? Merece uma reflexão. Eu fico muito impressionado com isso, porque, entendeu? Não é como no Chile, que você tem uma polícia elitista e tal. Não, é uma polícia popular. Né? Enfim, a herança dos feitores de escravos. Daniel, eu queria
discutir agora contigo a questão da punição, né? Dentro disso que Vacan chama da onda punitivista, né? E do sentimento antipunitivista que se desenvolve a partir das reflexões críticas que surgiram em relação à era do encarceramento em massa nos Estados Unidos, no Brasil, em alguns países da Europa, etc. Como é possível pensar, né, se manter fiel, né, à necessidade de reversão dessa onda punitivista nesse momento da história do Brasil em que determinados sujeitos históricos vinculados a determinadas instituições devem ser punidas? Eu digo pelas ações golpistas que têm levado a cabo no decorrer do governo Bolsonaro até o dia 8 de janeiro e certamente até esse momento que a gente vive. Como é possível conciliar o sentimento antipunitivista com a necessidade de punição para a defesa do Estado Democrático de Direito? Não, eu acho que tem que punir. Eu não teria dúvida nenhuma com relação a isso. A questão da punição, para mim, ela é estruturalmente organizada a partir da desigualdade social. O problema, não sei se é punir ou não punir, é que tem gente que deveria ser punida e não é punido, e tem gente que não deveria ser punida e é punida demais, né? As nossas prisões, elas estão recheadas de presos provisórios, né? Enfim, quase 40%. Crimes não violentos, né? em sua maioria. Então, quer dizer, enquanto isso, nós temos aí uma casta de eleitos que nunca são punidos. Então, acho que nós temos que apurar, claro, seguindo o devido processo legal, todas as garantias que qualquer cidadão tem que ter, né, enfim, do direito de defesa, mas as pessoas têm que ser responsabilizadas. Foi uma tentativa de golpe de Estado, isso aí é uma coisa muito séria, por muito menos se é preso, julgado, executado dentro, né, de um mesmo lugar por uma mesma instituição no Brasil, né, enfim. Então, eu acho que eu não teria dúvidas nenhuma de dizer que a gente precisa agora punir exemplarmente os responsáveis, não só aqueles que invadiram os prédios, etc., mas as autoridades que tiveram envolvimento direto e indireto, né? Enfim, as empresas e os empresários financiadores dessa coisa toda. Afinal de contas, me parece que a democracia tem que se proteger, né? Enfim, isso passa, sim, por uma responsabilização judicial. Com relação a isso, eu não tenho problema algum, na verdade, né? Na verdade, foi como eu comecei a falar, é o que eu respondi na minha segunda intervenção, eu vou reiterar agora. Há uma janela de oportunidade para a gente acertar algumas contas históricas do Brasil agora, neste momento. Eu não sou tão, digamos, não vivi tanto quanto outras pessoas, né? Enfim, mas até onde eu pude acompanhar, não teve nenhuma janela de oportunidades como a de agora, né? Enfim, e que a gente tem realmente, acho que finalmente conseguiu-se, né? Enfim, sensibilizar parte da opinião pública que nunca se sensibiliza com o que acontece em favelas e periferias brasileiras para a questão, né? Enfim, dos excessos, do autoritarismo, né? Enfim, das forças policiais e seus apoiadores, né? Enfim, das elites econômicas que dão sustentação a essa chantagem que o Michel começou a elaborar, o Gabriel terminou, né? Enfim, acho que eles fizeram uma dobradinha muito boa, né? A polícia chantageou o governador, por quê? Pelo aquilo que o Gabriel falou, não, senão o crime vai tomar conta disso aqui. Então, ou eu não faço nada, né? Enfim, finge que estou fazendo, não faço, para não atuar em conformidade com a lei, ou, né, enfim, eu vou fazer um monte de chacina aqui para chocar a opinião pública e criar uma situação constrangedora para o governador. É esse tipo de coisa que precisa ser responsabilizada. A gente tem que atuar agora, me parece, de forma bastante incisiva. Se há uma balança de tolerância
permissibilidade e rigor extremo do outro lado, agora eu acho que está na hora da gente dar uma equilibrada. Essa é a minha... Agora é o momento de fazer isso. Gabriel, essa janela de oportunidade que Daniel, mais uma vez, repetiu, ela não pode ser desperdiçada de novo, levando em conta o caráter conciliatório. E não apenas, quando eu falo conciliatório, não significa apenas no seu mau sentido da história brasileira, de sucessões, de revoluções passivas, né? Mas de acomodação política, de arranjos políticos. Não pode ser desperdiçada à medida em que o olhar punitivo, a força de punição, incidir apenas sobre aqueles 300, 500 que foram, mais do que isso, né? 1.500 pessoas que foram localizadas, foram filmadas, se filmaram depredando as sedes do poder republicano e deixando intacto, sem punição, aqueles que realmente fazem parte dessa camada organizacional, do comando organizacional, do financiamento, das articulações mais macroscópicas do ato golpista, das sucessões de golpe, do golpe permanente que vem sendo desenhado no Brasil? Eu acho que essa, sem dúvida, né, tem uma janela de mudança. O Brasil está passando por um período de mudança rápida e tem uma janela de oportunidade de mudanças mais incisivas, sem dúvida. Mas acho que essa janela seria melhor aproveitada no caso de uma vitória eleitoral que tivesse sido por 70% contra 30%, se fosse 80% contra 20%, se fosse 65% contra 35%. Uma vitória de 50, pouco por 49, pouco dificulta a ação, na medida em que você tem toda a aliança democrática de um lado com 50, alguma coisa, e o outro lado armado até os dentes com 49%. Então, não é simples, né? Eu concordo com o Daniel, que é hora de... É justamente por isso que é uma hora de tentar avançar e diminuir esse poder do outro lado, né? Agora, nunca vai ser uma atitude fácil quando você tem metade do país, e justamente a metade armada, contra você. Então, para mim, é o fio da navalha, entendeu? De um lado, a gente pode ter avanços, de outro lado, a gente pode ter um governo que não termine. E se Isso você aí eu não tenho dúvida agora, nenhuma. também pode não terminar. Esse que é o Claro, exatamente. Sem avançar, também pode não terminar. Então, Eu acho que a conjuntura internacional está favorecendo bastante, nesse momento, uma posição mais dura, entendeu? É claro que você não vai mudar tudo nesse governo, mas é possível, e eu acho que, inclusive, as primeiras medidas que já foram tomadas demonstram isso, que a conjuntura não é eleição no Brasil, é a conjuntura internacional, que está particularmente a posição do Biden nos Estados Unidos, que está criando realmente condições para um avanço maior da democracia nesse momento no Brasil. E a postura do governo federal até aqui tem sido bastante contundente, do meu ponto de vista, né? Enfim, decretou a intervenção, não aceitou a GLO, enfim, o interventor tem sido, em todas as suas ações, bastante firme, né? Enfim, na apuração. Hoje parece que era para ter entregue o relatório final, que não foi, porque apareceram esses novos vídeos, né, do STF, mas, enfim, afastar um governador, um comandante da Polícia Militar, né, enfim, o número de prisões que foi feito... O chefe do Exército. Então, eu acho que eu acho que o governo está agindo a contento, sim, está atuando da maneira como deveria, porque isso vai ter reação, né? Vai ter reação, mas se você não fizer nada, a reação vai te engolir, pode ser pior, né? Enfim, porque foi uma tentativa de golpe de Estado, né? Enfim. Eu acho que não tem cenário internacional para um golpe de Estado clássico. Então, você tem a guerra híbrida, e a guerra híbrida vai continuar. Ela vai continuar. Tá? E eu acho que
Por exemplo, Gabriel, aí na França, policiais se candidatam à Câmara. Acabei de perguntar isso para os caras, estava no lançamento de livro. Em que lugar do mundo democrático carreiras de Estado, diplomatas, militares, policiais, entendeu? Podem se candidatar? Em que lugar? Mas, Gabriel, é um impedimento formal? É um impedimento formal. Quer dizer, formal, Você é policial, você não pode ser político. Entendeu? Não você dá. É militar, você não pode ser político. O cara diz, não, mas eles são da reserva, eles não estão na ativa. Olha, para estar na reserva, teria que, então, estabelecer uma quarentena aí longa, entendeu? O que está acontecendo é que o cara entra na reserva hoje e se candidata amanhã a deputado. E outra, tem aquela coisa, a polícia não pode fazer greve constitucionalmente. Não pode. Agora, assim, aqui não pode fazer greve, mas pode ser candidato. O princípio seria o mesmo, né? Você não pode ser politizado. Mas a polícia não tem mercado. Não adianta ela fazer greve, entendeu? Porque ela não está discutindo com o patrão, ela pode mudar de patrão, ela não pode mudar de patrão. Entendeu? Ela não tem mercado. O diplomata não tem mercado. Entendeu? Ele vai ter que deixar de ser diplomata. A polícia vai ter que deixar de ser policial para entrar no mercado de trabalho. Então, as carreiras de Estado, entendeu? É um problema. É diferente de professores e médicos que trabalham para o Estado, mas, se quiserem, podem sair e trabalhar para a empresa privada. Não tem problema nenhum. Sem deixar de ser professor e sem deixar de ser médico. Né? Agora, realmente, eu acho isso aí uma estultice. É outro problema, né? Terceiro, como é que você forma esse pessoal todo sem acesso à universidade? É a AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, é a Academia Militar da Polícia Militar. Eles não têm contato nenhum com o que se pensa, entendeu? Na sociedade, com o que se pensa nas universidades, com o que se pensa completamente separado. Não pode. Os cursos têm que ser complementares, tem que fazer uma parte dos cursos nas universidades, tem que fazer uma parte dos cursos que são mais específicos nas academias militares. Entendeu? É um negócio isso. Realmente, eu não sei que modelo é esse, o modelo de West Point, ou é o modelo francês, que também não é brincadeira. Mas, enfim, é preciso repensar isso, porque eles continuam ainda na Guerra Fria, eles não saíram da Guerra Fria. Ou será que isso é só conversa fiada? Eles acreditam piamente que o comunismo está vindo para tomar o país. Ou seja, Michel, um outro elemento necessário de transformação seria a própria estrutura de formação de cadetes, os cursos de formação de soldados e oficiais, a estrutura interna dos colégios, das escolas que jogam... Eu tive essa experiência na época dos governos do Lula e da Dilma, né? O Chico Teixeira, por exemplo, foi professor da Escola do Estado-Maior, né? Como historiador. Eu fui professor da Escola Superior de Guerra, dei aula lá. Entendeu? Aí os alunos não eram só militares, né? Tinha alunos, delegados de polícia. O Cláudio Ferraz, né? foi meu aluno lá na Escola Superior de Guerra, delegado. Agora, essas experiências, né, são experiências sempre muito pontuais, porque a grande parte, né, da formação deles é isolada da formação, digamos, universal, a formação que é feita no mundo inteiro, né, em ciência política, em economia, em administração de empresas, essa coisa toda. O camarada tem que, né, em gestão, em sociologia, em filosofia, o cara está isolado do mundo, completamente isolado do mundo. Fica repetindo lá a cartilha ainda da Escola Superior de Guerra da época do Golbery. Pessoal, chegamos ao fim do programa. Gostaria de agradecer imensamente a você, Michel, Daniel, Gabriel, que se encontra aí de madrugada, na madrugada aqui. Tendo que acordar cedo para dar aula amanhã. Gostaria de agradecer imensamente a disponibilidade de vocês. O papo foi muito rico e interativo.
E o Trilhas da Democracia volta na próxima semana, no último programa antes do Carnaval, para discutir exatamente as relações entre Carnaval e política e como as troças carnavalescas de Olinda atravessaram esse período de pandemia e pandemônio. Até lá. E lembra que o Michel é autor de marchinhas de carnaval, hein? Nós temos um bloco de carnaval no Rio que é muito bom, Maracangá. Gente, tudo de bom, viu? Então não pode perder o programa da outra semana. Um abraço, até lá. Valeu, gente, tudo de bom aí. Até lá.